Você pode sentar glorificando a Jesus, amém, irmãos? Isso, culto lindo, povo lindo, muita alegria no coração, porque Deus está nos presenteando com mais um ciclo de vida, amém, irmãos? Alguém com calor, diga graças a Deus. Irmão, tem alguém que está pela primeira vez direto no culto na virada? A primeira vez, levanta a mão. Olha quanta gente pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? Alguém que veio de longe, está pela primeira vez e veio de longe, ali em cima, olha quanto. Irmão, olha quanta gente. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Gente, eu sei que está calor, né? Por enquanto está calor, mas quando o nosso pastor chegar, o anjo da igreja, o nosso profeta, aí, irmão, o negócio vai pegar fogo de verdade. Quem quer ver Deus usando o nosso pastor, diga graças a Deus. Fico muito feliz, irmão, de estar aqui. Nós somos vitoriosos por Deus por mais um ano de vida. Um ano em que nós estamos aqui de pé para glorificar o nome do Senhor. Para muita gente isso aqui só pode parecer um culto ou uma festa, mas para quem enfrentou alguma coisa chamada deserto esse ano, você vai estar dando glória a Deus com toda a sua força, porque, irmãos, aquilo que parecia que ia te matar, só te fortaleceu e te fez chegar onde Deus deseja. Amém, irmãos? Eu quero rapidamente que você abra sua Bíblia comigo, Ezequiel capítulo 37, eu vou ler apenas um verso, e logo após nós estaremos passando as oportunidades. Está aqui os nossos pastores, nossos amigos, pastoras, aplauda a Deus pela vida dos ministros, Deus abençoe a vida de todos. Irmãos, nossos obreiros também, aplauda Jesus pela vida dos obreiros, que durante todo esse ano trabalharam para estar aqui conosco, os levitas dessa obra, aos cooperadores, essa obra é de Deus, amém, irmãos? Se você puder, pega a sua Bíblia, eu vou gastar pouco tempo, Ezequiel capítulo de número 37, você que está em casa também, que vai cultuar Deus conosco, eu ia pedir para que você pudesse manter a sua Bíblia aberta, tá? Se o que eu estiver falando não estiver na palavra, você deleta, tá bom? Ezequiel capítulo de número 37, pastor Samuel, por que, pastor, uma palavra dessa no culto da virada? Você vai entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Ezequiel capítulo 37, quem achou, diga amém. Quem está perdendo tempo, diga eu. Cheio de gente perdendo tempo, né? Olhe para o telão, irmãos, por favor, concentre no telão, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no meio do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2, vai passando sucessivamente. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dizei-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Repita: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Apenas isso, pode deixar aberto o verso, mas eu queria que você pudesse prestar atenção. Irmãos, quando Deus leva o profeta Ezequiel a essa visão do vale, nós não sabemos se ela é de forma física ou apenas uma experiência espiritual e individual para Ezequiel. A Bíblia diz que Deus leva esse profeta a um vale de ossos secos que não nos remete nem mesmo à morte. Mas, irmão, se você for no cemitério, o cemitério fala de morte, mas se você vê esqueletos, um vale de ossos abandonados, e detalhe, esses ossos não estão nem de maneira organizada, está literalmente um caos, uma bagunça, o vale. A Bíblia diz que Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel, e a pergunta é se porventura aqueles ossos poderiam retornar à vida, ou poderiam se tornar um grande exército. Irmãos, se Deus faz uma pergunta a nós que somos miseravelmente incrédulos em muitas coisas, certamente a nossa resposta seria: Senhor, não é possível,
porque não parece ter o mínimo de probabilidade de um vale de sequidão. Não é apenas morte, ouça isso aqui, mas é morte e sequidão, ou seja, não há esperança alguma que daquele vale possa se levantar um grande exército. Eu preciso que você entenda para a gente chegar onde eu quero que você pegue a revelação de Deus. Deus manda o profeta Ezequiel dar uma ordem aos ossos e diz: Ezequiel, profetize aos ossos e eles voltarão a viver, e eu vou devolver carnes, nervos e espírito sobre eles. Na primeira parte, irmão, repita, o profeta Ezequiel profetizou e ouviu barulho de ruído. A Bíblia relata que o som do ruído que o profeta ouvia era que esses ossos, na primeira profecia de Ezequiel, eles começaram a se deslocar do seu dispositivo natural que estavam e começaram a se chocar um contra o outro, tentando encontrar o esqueleto natural e ali formar a estrutura óssea de alguém que um dia estava vivo e agora está morto. Percebeu que na primeira vez que Ezequiel profetiza, parece que Deus não cumpriu aquilo que disse, porque Deus disse: Ezequiel, profetize sobre os ossos e eu farei crescer mais uma vez ossos, nervos, carne e por fim eu darei espírito e serão um grande exército. Na primeira vez que Ezequiel profetiza, aconteceu, na verdade, aparentemente Deus falhou, porque Ezequiel profetizou como Deus disse, mas a única coisa que Ezequiel percebeu foi um som que aparentemente não representa muita coisa. Irmãos, isso aqui faz você pensar na quantidade de coisas que você achou que no ano de 2022 estariam prontas e aparentemente você está terminando o ano com essas coisas em pendência para resolver. Só que você tem a opção de achar que Deus não cumpriu, porque ainda aquilo que você achou que estaria pronto nessa data, não está. Mas você também tem a opção de olhar por uma segunda visão espiritual, que é a consciência de saber que eu profetizei, ainda não ficou pronto, ainda não é o exército, mas eu já vejo a mão de Deus começando a organizar tudo que estava fora do lugar. Eu vou explicar de novo. A esperança do diabo era tirar a tua expectativa para começar 2023 com a sensação que esse ano as coisas até se mexeram um pouquinho, mas não ficaram prontas. Só que eu vim aqui como mensageiro de Deus te dizer que a obra que Deus falou que ia fazer ainda não está pronta, mas Deus já começou a mover os ossos que estão ao seu redor. Então a partir de agora, ao invés de reclamar por não estar pronto, eu vou dar glória para dizer: eu já estou ouvindo som, ruído, barulho, eu já percebo o trabalhar de Deus fazendo tudo no devido lugar. A primeira profecia que Deus tem para você é: janeiro de 2023, Deus não vai ressuscitar um exército. Deus vai organizar e vai tirar tudo que está fora do lugar e vai colocar, você vai começar o ano com Deus colocando tudo no lugar de novo. Agora, veja que na segunda etapa, os ossos se reorganizam mais uma vez na estrutura de um ser humano, só que está faltando carne e nervos. Você percebeu que a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou a segunda vez, Ezequiel viu, repita, Ezequiel viu carne e nervo se acoplando ao corpo. Pastor, o que isso quer dizer? Que, olha isso, pastor Henrique, Ezequiel profetiza, não vê o negócio acontecendo imediatamente, mas ele percebe que houve uma mudança de fase. E qual foi a mudança de fase? No início Deus estava organizando, mas agora eu já estou vendo carne e nervo chegando para os ossos que estavam secos. Eu vou fazer você entender, Ezequiel é sensível para perceber que Deus pode resolver tudo em uma palavra, mas mesmo podendo fazer tudo de uma vez, Deus respeita cada etapa do processo de restauração, de revivificação para a nossa vida. Eu não sei se você está entendendo isso, irmão, mas enquanto seus olhos estiverem fixados no lugar onde Deus está trabalhando, você
você vai perceber Deus alterando as fases. Em janeiro do ano passado era um caos, Deus começou a organizar, agora já chegou nervo, já chegou ossos, já chegou estrutura muscular. Se prepara que tem um barulho muito alto para acontecer, e não vai ser barulho de bababá não, vai ser barulho de ressuscitar, que Deus vai levantar alguém. Agora eu preciso que você entenda uma coisa, irmão. Chegou carne e nervo, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ainda não é um exército. Porque Deus só chamou de exército no versículo 10 ou 11, se não me falha a memória. Por que Deus só chamou de exército no versículo 11? Porque no versículo 9 para trás tem a aparência de um exército, porque todo mundo tem carne, todo mundo tem estrutura física, só que tem um negócio, irmão, pode ter número, se tiver só na carne. Quando Deus chamou de exército, diga, quando o Espírito entrou. Deus tem uma proposta ainda maior para você. Você não foi chamado para parecer exército. Você foi chamado para ser exército. Pastor, qual é o critério para ser exército? Diga assim, é só receber o Espírito dele, que ele vai levantar você do pó e vai transformar a sua vida mais uma vez. Alguém acredita nisso? Então você vai glorificar Deus por alguns segundos aí? É só você e Deus, é só você e Deus. Isso, por 20 segundos, você vai glorificando a Deus aí. Se você está entendendo o que Deus está falando com você, você vai glorificando a Deus. Bendito seja o nome do eterno Deus. Bendito seja o nome do Senhor que está no nosso meio. Ele está aqui, eu sinto a sua presença. Alguém sente isso para glorificar o Senhor? Para a gente terminar, irmãos, a Bíblia diz que quando o Espírito entrou, eles se colocaram de pés. Ai, irmão, eu vou repetir isso de novo. Quando o Espírito entrou, eles se colocaram de... Agora veja, irmão, até o versículo 10, que o Espírito entra, quantas profecias foram liberadas? Diga 2. Mais uma vez, 2. Já tinham sido profetizados 2 vezes, mas ainda não era um exército. Já tinham entregado 2 revelações, mas ainda não era um exército de vivos. Já tinham profetizado por pelo menos 2 vezes, e ainda Deus não considerava um exército. Você reparou que 2 profecias não colocaram os corpos de pés, mas uma vez que o Espírito entrou, ele colocou de pé. Isso aqui é diferente, eu vou falar de novo. Existem pelo menos 2 níveis aqui, irmão. Alguém que veio ouvir Deus falando, assim diz o Senhor, eu também vim ouvir isso aqui, quem veio ouvir, diga amém. Só que existe um segundo nível, que é quando, além de ouvir o assim diz o Senhor, é a gente receber o Senhor entrando na nossa vida para nos colocar de pés. Irmão, eu preciso terminar essa palavra apenas dizendo uma coisa para você. Você pode ser rico, você pode ser um milionário, você pode ser o homem mais influente da terra. Se o Espírito de Deus não habitar em você, você é um corpo morto. Você é um homem fadado ao fracasso espiritual. Mas se o Espírito de Deus entrar em você, as sentenças que você vivia até agora serão invertidas, e você vai sair daqui sendo chamado de exército. Então qual é a palavra, pastor? A palavra, irmão, receba o melhor de Deus para a sua vida em 2023. Pastor, qual é o melhor de Deus? O melhor de Deus é o Espírito Santo habitando na gente. Não há nada que possa superar. Irmão, olhe para mim, por favor, ouça isso. Não há nada que possa superar o privilégio do nosso Deus habitar dentro da nossa vida. Eu estou dizendo para você que Deus não te chamou para vir na casa dele. Deus te chamou no templo para transformar você na casa dele. Você precisa receber o Espírito de Deus sobre você nessa noite. Você acredita nisso de verdade? Então faça com a mão de conchinha para você receber o Espírito Santo. Isso.
Isso. Eu sei que você estava querendo que eu profetizasse, mas você já entendeu que o Espírito Santo está entrando. É melhor do que eu estar falando, é o Espírito Santo está entrando em você. Isso. Se você quer receber esse Espírito, feche os olhos e fala com Deus aí agora, porque Ele pode ressuscitar você agora. Diga: Espírito Santo, eu quero começar 2023 com a certeza que o Senhor é o meu ouro, que o Senhor é o meu tesouro. Diga: Deus, eu não abro mão do teu Espírito habitando em mim. Olhe para mim, irmãos. Tem gente no nosso meio que diz: pastor, eu não sou digno que o Espírito de Deus habite em mim. Eu também não sou, irmão. Eu não sou. Em Gênesis capítulo 1, no verso 2 diz que a terra, no verso 1 diz que a terra era sem forma, vazia, e trevas sobre a face do abismo. Repita: sem forma, vazia, em trevas, abismo. Você percebeu que a terra está sem forma, vazia, em trevas e abismo? E onde está o Espírito Santo? Pairando sobre o quê? Sobre uma terra que está sem forma, vazia, trevas e no abismo. Pastor, por que o Espírito Santo estava pairando sobre a terra? Porque o Espírito Santo não veio para quem está bom, irmão. O Espírito Santo vem para quem está em trevas, abismo, vazio, sem forma. Você chegou aqui em trevas, vazio, no abismo, sem forma. Mas o Espírito Santo veio para a gente. O Espírito Santo não veio para quem está sarado, para quem é bom demais. Irmão, o Espírito Santo vem para a gente como eu, que não sabe pregar, que não sabe ser crente, que não sabe ser servo. O Espírito Santo veio para a gente igual a gente, que falha, que erra. Gente que não é perfeito, mas acredita num Deus perfeito. Eu vim aqui te dizer: o nosso maior benefício não é receber aquilo que Ele pode ofertar na nossa vida, mas receber a vida eterna. E eu vim te alertar que esses dias serão os últimos dias da igreja sobre a face da terra, e Ele vai procurar as noivas, as que tiverem com lamparinas acesas. Não vale a pena estar vestido de noiva se não houver azeite e luz sobre a nossa vida. Deus não te chamou para se vestir, Deus te chamou para ser noiva. Você acredita nisso? Enquanto se aplaude, glorifique a Deus, glorifique a Jesus, irmão, porque Ele é poderoso.